Olá, você! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso, ao meu curso, não é? Eu sou a professora Luciane Sartori, você é a sua professora de português nessa trajetória bacana que a gente tem para seguir aqui, para você conquistar o seu concurso, não é? Vamos conquistar uma vaga no INSS? Vamos lá, bora lá. Eu quero participar disso depois. Inclusive, depois eu quero que você venha me contar. Professora, gabaritei português, professora, fui classificada, enfim. Eu quero saber do seu sucesso. Tá bom? É porque ele é garantido. Você tá aqui com a gente, vai estudar, vai fazer o seu plano de estudo. Olha, vai dar tudo certo. Tá bom? Confiança nessa vida é tudo. Beleza? Ó, materiais. Em todos os materiais, eu faço vários materiais e eu separo por tema, né? Na hora que eu estou elaborando o seu material. Você vai receber por aula, mas eu faço por tema. Então, cada abertura de material que eu faço para você tem lá os meus contatos. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Você vai ver exatamente aqui, ó, na abertura do material, os meus contatos. Tá certo? É isso. E a gente vai começar agora. Você já está com seu material na mão? O primeiro material que você recebeu é esse, de acentuação gráfica e ortografia. A gente começa por um assunto gostoso, né? Porque acentuação gráfica e ortografia são assuntos leves para você ir pegando o ritmo do estudo e depois, ó, a gente vai para gramática mesmo, para a parte de interpretação de textos. Depois você me encontra em redação oficial também. Então vamos arregaçar as mangas e conquistar o nosso espaço. Não é isso? Bom, como eu disse, a gente começa por acentuação gráfica. E a primeira coisa que eu tenho para falar para você é sobre o trema. Aí você fala assim, Luciane, o trema não saiu de linha como os carros? Pois é, ele saiu de cena mesmo, ele saiu de linha brincando aqui agora. Porque antes a gente usava o trema para marcar o som do U nos grupos guegui, quequi. Quando o U, não é, tem som. Porque a gente diz guitarra, não é? Mas pronunciamos linguiça. Então, em guitarra, o U não tem som, então o acento aí nunca apareceu. Mas na linguiça, em que o U não é pronunciado, a gente colocava o trema, mas agora a gente não coloca mais. Então, a gente continua dizendo arguir, linguiça, sequestro, mas assim, ó, nada de trema. Fica por nossa conta saber da pronúncia. Tudo bem? Claro, se as palavras não pertencerem à língua portuguesa, mas pertencerem a uma língua cujo trema ainda, não é, marca presença, aí esse trema está correto. É o caso, por exemplo, de Miller. E milleriano, que é uma palavra que nasce de Miller, enfim. Se essa outra língua, essa aqui é alemã, não é, usa o trema, então aí já é com eles. Mas na nossa não haverá mais. Essa saída essa saída do trema, saída de cena do trema, você viu o que a professora fez? Pois é, trouxe uma mudança nos grupos de verbos terminados em guar, quar e quir. Verbos com essas terminações, como é o caso do enxaguar, do apaziguar, do obliquar, do delinquir e outros tantos com essas terminações, passaram a ter uma variação de pronúncia, certo? E essa variação de pronúncia trouxe uma consequente variação de acentuação. Então, para a sua prova, o que é importante você saber? Isso aqui, ó, essa variação de acentuação. Então, verbos com essas terminações vão ter conjugações como essas daqui. Então, na letra A gente tem uma forma de pronunciar e, portanto, uma forma de escrever. Veja, quando a gente pronuncia o U tônico desses grupos aí, guar, quar, quir, o que vai acontecer é que as formas verbais não recebem acento. Então, a gente diz eu enxaguo, eu averiguo e eu delinquo. Pode ver que eu coloquei o U em negrito aí para você se lembrar da pronúncia, tá? Agora, se nós pronunciarmos esse U fraquinho, a sílaba tônica vai para a sílaba antecedente, ao final do verbo, a essa sílaba última do guar, quar e quir. Por exemplo, eu enxago. Você viu que eu fiz a ondinha para mostrar onde é que o som, ó, não é, se estende. Eu enxago. Ali, ó, eu averigo, eu delinco. Então, como a sílaba tônica veio para essa sílaba antecedente, esta sílaba recebe o acento. E aqui fica sem nada, certo? Olha lá, eu averigo e eu delinco. Tudo bem? Então, para a sua prova, o que é importante saber, como eu disse, essa variação. Portanto, se aparece na sua prova
essa forma aqui, eu enxaguo sem acento algum, está certo. E se aparece eu enxago, também está certo, tá? É uma escrita facultativa, um acento facultativo. Tudo bem? Muito bem. Agora que a gente já falou do trema e as mudanças, a saída dele e as mudanças que essa saída trouxe, a gente vai falar do emprego do agudo e do circunflexo. O que acontece? Tanto o agudo quanto o circunflexo são acentos que nós usamos para marcar a sílaba tônica. Ambos marcam sílaba tônica. O que é sílaba tônica mesmo? A sílaba mais forte da palavra. Toda palavra tem uma sílaba que é a mais forte, que é a tônica. Muito bem. Aí o que acontece? Se nós temos dois acentos, não é? Para fazer a mesma coisa, como fica isso? Quando é que eu uso o agudo? Quando é que eu uso o circunflexo? O agudo deve entrar quando essa sílaba tônica tem o som aberto. E o circunflexo tem de aparecer quando essa sílaba tônica tem o som fechado. Por isso a gente diz avó e o acento que aparece aí é o agudo. E a gente diz avô e o acento que aparece aí é o circunflexo. Beleza? Então essa é a primeira coisa. Bom, a partir daí você vai falar assim, aliás, você não vai falar, eu vou perguntar para você. Quer dizer que esses acentos aparecem para marcar a sílaba tônica, ok? Toda sílaba tônica, então, é acentuada? Não, né? Pois é. Aí é que entra o estudo da acentuação gráfica. A gente estuda a acentuação gráfica para saber quando é que a sílaba tônica deve ser acentuada. Só que para a gente falar sobre isso, que são as normas de acentuação gráfica, as normas de acentuação vão dizer exatamente quando é que a sílaba tônica deve ser acentuada, certo? Para que nós possamos entender bem essas normas, a gente vai ter de fazer alguns lembretes. O primeiro desses lembretes é este aqui. Quanto à tonicidade, ou seja, quanto à sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, como isso funciona? A gente reconhece, por exemplo, que na palavra café e na palavra urubu, a sílaba tônica é a última. Olha lá, eu marquei assim com o tracinho, eu sublinhei para você lembrar do que eu estou falando. Então, tem lá café, fé, a sílaba tônica é a última, então café é uma oxítona. Em urubu, a última sílaba tônica, então também é uma oxítona. Agora, em cabeça, a sílaba tônica é a penúltima. Em júri, a sílaba tônica é a penúltima. Portanto, essas duas palavras são paroxítonas, certo? Em sílaba e em tônico, ó, ou sílaba ou tônico, o que acontece, ó? A antepenúltima sílaba é a tônica. Veja na palavra sílaba, não é o ba, não é o lá, é o si. Então, é aí que a gente entra com essa ideia de antepenúltima sílaba. E por isso essa palavra é uma proparoxítona. Na palavra tônico acontece a mesma coisa. A sílaba tônica não é a última, porque não é o co, não é o ni, que é a penúltima, mas é o to, que é a antepenúltima sílaba. Portanto, uma proparoxítona também. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora veja, como é que a gente faz para reconhecer a sílaba tônica? O reconhecimento da sílaba tônica tem uma certa vizinhança com a separação silábica, tá? Então, você vai me ver separando sílaba, você vai me ver falando sobre vogais, semivogais. Então, atente para isso. Por quê? Porque na nossa língua, né, todas as sílabas têm de ter uma vogal. Isso significa que cada vez que você acha uma vogal em uma palavra, você reconheceu uma sílaba dessa palavra. Por isso, se uma palavra tiver, por exemplo, duas vogais, ela vai ter duas sílabas. De modo básico, é isso. Então, por exemplo, na palavra hoje, você está vendo aí que existem duas vogais, O, G. Olha lá, O, G. Não é essa separação silábica? Por quê? Porque cada sílaba tem de ter uma vogal. Tudo bem? Esse é um princípio. Então, veja, quando a gente percebe essa quantidade de sílabas, a gente também acaba tendo facilidade no reconhecimento da sílaba tônica. Por isso que eu disse que uma coisa está atrelada à outra. Daí, eu falar para você, qual é a sílaba tônica da palavra hoje? Você vai pensar, hoje, não vai? Você separa a sílaba para pensar, não é assim? Então, vamos lá. Eu vou fazer
esse lembrete do reconhecimento da sílaba tônica como uma forma de exercício. Eu vou pedir para você, para a aula, marcar as sílabas que você considera tônica de cada uma dessas palavras. Que sílaba tônica é da cadeira, do ventilador, da melancia, substância. Aí você volta aqui para correção. Inclusive, você pode marcar a sílaba tônica da palavra hoje. Tá bom? Pronto? Já fez? Então, presta atenção. Eu vou corrigir. E assim, eu não sei como você reconhece a sílaba tônica, mas eu vou falar para você como eu explico. É assim, para você ter o reconhecimento da sílaba tônica garantido 100% pelo Inmetro, eu aconselho que você imagine, imagine. Você tá vendo eu fazendo esse balãozinho? Você vai imaginar um O. Esse balãozinho é que nem o balãozinho da história em quadrinhos. Tá aí para mostrar que você está imaginando. Então, esse O não tem nada a ver com gramática, tá? Esse O é um O imaginário que a gente põe diante da palavra para fazer o ritmo dela acontecer. Observe como eu vou chamar a palavra hoje, usando esse O imaginário aí na frente. Hoje. Aí eu te pergunto, qual foi a sílaba que eu fiquei mais tempo pronunciando? A sílaba O, tá aqui. Então, essa é a sílaba tônica. Vou repetir, hoje. Lá, é o O que tem o som estendido, então essa daí é a sílaba tônica. Vamos lá, da cadeira. Você vai chamar comigo todas as palavras que estão aí para você ver que você vai acertar o reconhecimento da sílaba tônica de todas, combinado? Então, vamos lá, contar até 3, 1, 2, 3. O cadeira. Deu certo ou não deu? Deu, você não percebeu que a sílaba tônica eu dei, O cadeira, eu dei. Beleza? Vamos lá, ventilador. 1, 2, 3. O ventilador. É isso, sílaba tônica é o dor. Na próxima, o melancia. É o si. Se você pensou no si ou no lã, não deu certo. Vou repetir, melancia. O si é pronunciado sozinho, sem o A, e o lã não tem nada a ver com isso. Aqui, o substância. Tá aqui, né? Esse som nasal do lã e do tan confunde as pessoas. Observe que esse som nasal que tem o N, o M ou o tio, eles não interferem na sílaba tônica, então você não pode associar uma coisa com a outra. Por isso, muita gente põe acento aqui no lã, porque faz essa associação. A substância tem acento, melância também, só que aí vira melância. Então, aqui não tem acento não, tá? É melancia. Agora, eu pus aqui essa diferençazinha, porque observe que substância está até com acento aí, não é? Aqui, nosso propósito não era por acento, mas o fato de haver o acento já marcou para você a sílaba tônica. Sim, só que ao lado eu coloquei aí a diferença com a mesma palavra sem acento. E dá diferença? Não dá? Dá, porque nesta segunda palavra aqui, vamos chamar assim, a gente não pode chamar tan, né? Não pode chamar pondo força no tan, substância, porque não tem acento. Então, como fica? O substancia. Olha lá. O si voltou a ficar sozinho na sílaba tônica outra vez. Muito bem. Aí você deve estar aí do lado se coçando, né? E falando assim, ô Lu, você não disse que para cada sílaba existe uma vogal? Para cada sílaba existe uma vogal. E como é que na palavra cadeira, na sílaba D, eu estou vendo o E e o I? Pois é, então é aí que eu tenho que falar para você uma coisa. Separar sílabas pela quantidade de vogais é super simples. A gente viu a palavra hoje, 2 vogais, 2 sílabas. Ventilador, ventilador. Olha que interessante. Pelas vogais, eu vejo que ventilador tem 4 sílabas. Não é assim? É assim. Acontece que o que mais dificulta para as pessoas o assunto de acentuação gráfica é a ocorrência do encontro vocálico. É o que acontece na palavra cadeira, em que o E e o I se encontram. Então, você lê cadeira e vê o E e o I se encontrando, a gente chama de encontro vocálico. Muito bem. Esse encontro vocálico, ele pode ser pronunciado numa sílaba só, como ele pode ser pronunciado em sílabas diferentes. Olha o que acontece, eu ponho o dedo no queixo e me acompanha. Cadeira. Acontece que a vogal, ela nos obriga a abrir a boca. Então, quando eu falo para você pôr o dedo no queixo, não é uma brincadeira, não é uma tiração de sarro, não é nada disso. É para a gente entender quando é que o sistema fonador, né, garganta, boca, maxilar, língua, dente, enfim, quando é que isso aqui se mexe. Porque toda vez que isso aqui se mexe, você abriu a boca para pronunciar a vogal, cadeira. Percebe que o queixo se mexe. E isso ocorre, né, na palavra cadeira, por exemplo, porque a gente faz
cadeira. O I é pronunciado junto do E, percebe? Cadeira, não é cadeira. Ele é pronunciado na mesma abertura de boca que o E. Por isso, a gente entende o seguinte, que o E aqui é vogal e esse I que tem o som mais fraco é uma semivogal. E isso faz com que os dois fiquem na mesma sílaba, porque a semivogal não tem força para montar essa sílaba. E aí a gente chama este encontro vocálico de ditongo, tá bom? E observe o seguinte, neste ditongo, você tem o E, que tem o som mais forte, e depois vai para o I, que tem o som mais fraco. Então, a gente diz que é um ditongo de som decrescente, porque o som caiu, diminuiu. Tudo bem? Muito bem. Agora, veja lá. Na palavra melancia, a gente vai ter melancia. O I não é pronunciado junto do A. Tanto é que tem o som estendido, ó. Melancia. Depois a gente fala o A. Então, a separação silábica aqui é assim. Mas você não tem aí o encontro vocálico? Tem, do I e do A. Só que na separação silábica, eles vão ficar separados porque ambos são vogais. Neste caso, não ocorreu o ditongo. O que ocorreu aqui foi o hiato. Tá vendo? Agora, segura que eu vou falar. O substância. Quando você chama uma palavra como essa e vem a sílaba tônica, que é o TAN, e na sequência um encontro de vogais, você já pode considerar que aí ocorreu o ditongo. Substância. Essa é a praxe. Viu que a sílaba ficou forte, na sequência, o encontro de vogais, aí no final é porque é ditongo, tá certo? Essa estrutura funciona sempre assim? Sim, sempre assim. E aí o que acontece? Substância. Aí o A, vou contar para você desde já, o A sempre é vogal. Então, nesse caso, o I, que é pronunciado junto do A, vira semivogal, como eu expliquei para você ali na palavra cadeira. Neste caso, o ditongo começou pelo som fraco e foi para o som forte. Então, aqui a gente tem o ditongo crescente, porque o som cresceu. O que acontece em substância? Como eu tirei o acento do tan, a força voltou para o si, como acontece na melancia, ó. Substância! E aí, você tem outra vez a ocorrência do hiato. Tá vendo? E aí a gente já faz a diferença entre hiato e ditongo. Você precisa entender bem esse hiato, esse ditongo para separações silábicas, como você acabou de ver. Porque isso vai mexer nas normas de acentuação gráfica, vai ter uma influência, certo? O que eu fiz aqui na sequência para você, porque eu sou uma professora linda. Tô brincando, né? E coloquei para você um resumo sobre hiato, ditongo e tritongo, tá? Para você ter um reforço de estudo de encontros vocálicos. O hiato é quando a gente tem lá as duas vogais e como cada vogal, né, constitui sílaba, uma sílaba distinta, as vogais aí ficam separadas, cada uma na sua sílaba. Quando é que existe o ditongo que a gente falou? Quando houver uma vogal e uma semivogal, que o som decresce, ou semivogal e vogal, que o som cresce. Tudo bem? Então, caos, pau. Olha lá, aqui a gente tem ditongos decrescentes. Não é? Agora, frequência, quadro, olha lá, o A sempre é vogal. Aí a gente tem dois ditongos crescentes. E no tritongo, o que vai acontecer? Você vai ter uma vogal entre duas semivogais. Essa vogal sustenta as outras e a gente não separa a sílaba delas, elas vão ficar todas na mesma sílaba, tá? Iguais. É só olhar na do meio. Se a do meio for vogal, não é? A gente encontrou um A, a gente não precisa ter dúvida, então as outras ficam juntas com ela, tá bom? Aí, eu registrei aquilo que eu falei para você. O A é sempre vogal e acrescentei o seguinte. O E e o O são vogais, como você pode ver. Só que quando é, né, tem o som do I, como acontece em mãe, ele vira a semivogal, certo? Do contrário, ele é vogal. E o O, quando passa a ter o som do U, vira semivogal. Mão, olha lá. Por isso tem um ditongo aí, né? Já ovo só apresenta vogais. Percebeu? E o I segue aquilo que eu falei, e o U é igualzinho a ele, ou seja, o I e o U são vogais. Mas quando eles são pronunciados, né, junto de outra vogal, eles viram a semivogal. Então, igreja, país, ó, país, tem vogal. Ó, paz. O I é pronunciado na mesma abertura de boca do A. Então, esse I vira semivogal.
Veja bem a diferença aqui, né? E o U, como eu falei, segue a mesma linha. Unha, saúde, é vogal. Agora, saude, ó, saude. Abrir a boca uma vez só, né? O A e o U são pronunciados numa única abertura de boca, portanto, esse U vira semivogal, tá bom? Tá tudo registrado aí para você fazer um reforço disso que eu expliquei. Muito bem. Agora a gente vai para as normas de acentuação. Lembretes feitos, não é? A gente vai para as normas de acentuação e eu quero que você observe que eu apresento essas normas em forma de roteiro. Como que é isso? Quando a gente vai aprender acentuação gráfica, a gente começa pela regra geral. O que é a regra geral? A regra das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E depois a gente vai para os casos especiais. Eu vou fazer diferente, eu vou começar pelos casos especiais para que você crie uma linha de raciocínio para você estudar o emprego dos acentos. E você aí, fazendo isso que eu vou fazer, eu estou dizendo, eu tenho certeza de que você não mistura uma norma com a outra. Porque se a gente começar pela regra geral, a confusão poderá acontecer facilmente. Mas vamos evitar isso? Então, a primeira coisa que você faz, o primeiro passo que você vai dar, reconhecer a sílaba tônica da palavra. Porque é ela que pode ou não ser acentuada. Se nela, ou seja, se nessa sílaba tônica aparecerem casos de hiatos, deste tipo que eu vou explicar aqui, o acento vai acontecer. Então, esses hiatos vão receber acento quando? Quando o I e o U estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S, certo? Sozinhos numa sílaba ou is, us, seguidos de S, certo? Sendo eles a segunda vogal do hiato. Agora, eles não receberão acento. Então, olha, com exceção, né, de quando esse I e esse U estiverem seguidos de NH, né, esses hiatos sempre receberão acento. Entendeu? Então, se tem lá, por exemplo, a palavra rainha, olha o que acontece. O rainha, a sílaba tônica é o I. Tá vendo? O que vem na sequência? Um NH. Então, eu nem vou verificar se aqui é um caso de hiato que recebe acento. Eu não preciso fazer isso. Eu tô vendo que aqui ocorreu o hiato, mas eu também estou vendo que esse hiato é seguido de NH. Então, eu jamais vou pensar num acento nesse I. Tudo bem? E esse seria um caso de hiato que leva acento. Por quê? Eu achei o I sozinho na sílaba tônica. Olha como eu vou explicar para você. Eu vou olhar para trás. Achei outra vogal? Achei. Então, esse é um caso de hiato que levaria acento se não fosse o NH. Entende o que eu estou dizendo? Por que eu fiz isso? Olha para trás para simplificar a sua vida. Porque olha a regra do hiato. Reconheci a sílaba tônica, achei um I ou um U sozinho ou acompanhado de S. Eu tenho de ver se é a segunda vogal desse hiato e se eles não estão seguidos de NH. É muita informação. Agora, se você fizer nesse ritmo comigo aqui, vai ficar muito fácil. Olha o que eu vou pedir para que você acentue as palavras que estão aí e volte aqui para nossa correção. Já fez? Então, vamos lá. Ó, o saúde. É assim, né? Saúde. Muito bem, a gente percebeu que a sílaba tônica é o U. O U tá sozinho na sílaba tônica, só ele, ó. Não tem nenhuma outra letra com ele, não. Então, eu olho para trás. Existe vogal? Existe. Então, eu acentuo. Olha que prático. A prova não pede a regra para você, ela pede o raciocínio. Então, o raciocínio a gente facilita como a gente quiser, concorda? Vamos lá. O saída. Olha, agora é o I. O I ficou sozinho na sílaba tônica. Então, pode ser que ele receba um acento. O que eu faço? Olho para trás. Existe a vogal? Existe. Então, eu acentuo. O faísca. Olha, o I apareceu acompanhado de S. Não apareceu? Então, continua na possibilidade do caso do hiato, que recebe acento. Olho para trás, tem a vogal. Eu acentuo. Pegou? Fazer a outra. O balaústre. É o us. É o U seguido de S. Todas as normas em acentuação gráfica é assim. Termina assim, seguido ou não de S, não faz a diferença. Seguido ou não de S, todas são elas assim. Seguidas ou não de S, não vai fazer a diferença. Então, já grava isso, eu olho para trás, vejo a vogal. Então, o acento acontece. Moinho, eu tenho I sozinho. Ele realmente tem uma vogal antes dele, mas na sequência aparece o NH, me impossibilita de pôr o acento. Vamos para a raiz. O raiz, olha lá. Na palavra raiz, eu vi que aqui existe a sílaba tônica. Existe a possibilidade de ser o hiato acentuado. Existe, porque é um hiato, né? Que tem, inclusive, uma vogal antes. Só que esse I não está sozinho na sílaba tônica, tampouco acompanhado de S, ele veio acompanhado de Z. Aí, eu usei da força para esse I
não precisa mais de acento. Entendido? Agora vem raízes. O que as pessoas fazem? Ah, raízes têm acento, raiz também tem. Já vou falar para você, quando você pega a mesma palavra, põe no plural, no feminino, não importa, você mudou essa palavra, você vai ter que analisar tudo de novo, certo? Não confia. Ah, se raízes tem, raiz também tem. Não, não faz nada disso. Analisa palavra por palavra. Raiz não tem, porque o I está acompanhado do Z. Agora, quando eu digo raízes, aí o I ficou sozinho de novo, eu olho para trás, tem vogal, eu acentuo. Beleza? É a mesma coisa. Juiz não tem acento, porque o I está acompanhado do Z. Mas a juíza, olha lá, tem o caso de hiato, porque o I fica sozinho na sílaba tônica. Entendeu? Então, mexeu na palavra, analisa tudo de novo. E essa outra aí, ó, é para você lembrar que a gente não deve falar gratuito, porque se nós falarmos gratuito, nós vamos cometer um erro de pronúncia e a nossa tendência é de botar acento nesse I. Porém, a pronúncia correta é gratuito. Repete comigo. Gratuito. Percebeu? Esse I, puxa o I para junto dele. Aqui o que nós temos não é um hiato, é um ditongo, e é um ditongo decrescente. Gratuito, tá vendo? O I tem o som bem fraquinho, gratuito. Beleza? Então, nada de acento aí e pronuncie corretamente. O acordo trouxe mais essas alterações no que diz respeito a hiatos. Toda vez que você tem dobra de vogal, você tem hiato. E esses hiatos e, em, o, seguido ou não de S, no final das palavras, né, tinham acento antes e agora eles não têm mais. Simples assim. E os falsos hiatos? O que são falsos hiatos? A gente viu que os hiatos legítimos, né, apresentam o encontro de duas vogais, certo? Só que, observe a palavra feiura. Você diz, ô feiura, você vê o I na sílaba tônica, você olha para trás, não existe uma vogal. O que existe aqui é um ditongo. Então, a gente diz que é um falso hiato. Veja que você não pode confundir isso com tritongo, porque é feiura. Fei, percebeu? Papagaio. Olha lá. O que acontece é que esse é vogal e esse U aqui também é vogal. Se fosse tritongo, a do meio seria vogal. Aqui não é isso. Então, quando você tem três vogais no encontro vocálico, a do meio é vogal, é um tritongo, ela segura as semivogais. Quando as vogais estão nas pontas, a semivogal no meio, aí a separação silábica é essa e é um falso hiato. Esse falso hiato, quando cai na penúltima sílaba agora, olha, não tem mais acento. Mas se esse falso hiato estiver na última sílaba, como Piauí, olha lá, constitui oxítona, então o acento permanece. Tranquilo? Muito bem, é isso. E eu quero aproveitar que nós falamos de hiato e ditongo e quero apresentar essa norma para você. Que norma é essa? Os ditongos tônicos, ou seja, que aparecem na sílaba tônica de som aberto, E, O, El, seguidos ou não de S sempre, não é? Passam pelo acordo a ter acentos somente quando eles ocorrerem nas oxítonas e nas monossílabas, certo? Então, olha lá, corrói é uma oxítona com ditongo de som aberto, leva acento. Chapéus é uma oxítona com ditongo de som aberto, leva acento, não importa que está seguido de S. Ou pastéis, mesma coisa, olha lá, põe o acento. E céu, na monossílaba, também vai ter o acento. Perfeito? É isso. Muito bem. A gente vai encerrar essa nossa aula por aqui, mas na próxima a gente continua falando de acentuação gráfica, tá certo? Até lá.